Muito bem-vindo para mais uma aula de defesa sanitária, dando continuidade ao Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros. Professora Nayá aqui com você e hoje nós vamos falar de importantes medidas de controle de morcegos hematófagos. Você já viu algum morcego hematófago pessoalmente? Sabe reconhecer as características anatômicas dele? E o que você faz se um morcego aparecer na sua frente? Quer saber? Fica comigo que logo depois da vinheta, então, nós vamos conversar sobre isso. Aí, professora Nayá, mais uma vez, falando a respeito do Programa Nacional de Controle de Raiva dos Herbívoros, um importante programa para controle dessa doença aqui no Brasil. Se você não assistiu às outras aulas, assista para que você entenda bem a sequência que nós estamos estudando para conhecer as ações desse programa. Bom, hoje nós vamos falar de controle de transmissores. Como que acontece o controle dos transmissores? Na verdade, é considerado um transmissor para a raiva um animal infectado. A raiva é uma doença de mamíferos e qualquer mamífero infectado pode transmitir a doença para um hospedeiro susceptível, ou seja, para um outro mamífero que ainda não esteja infectado. Na área rural, o principal transmissor é o morcego hematófago conhecido como Desmodus rotundus. Aqui no Brasil, o Desmodus rotundus é o nosso principal transmissor da raiva. Porém, outros animais como o cão, o equino pode transmitir para o bovino pode transmitir para o equino. Qualquer espécie infectada pode transmitir a raiva para qualquer hospedeiro, incluindo aí outros morcegos que podem ser ou não hematófagos. Nesse aqui da foto, de Diphylla caudata, ele é hematófago, mas não tem ocorrência aqui no Brasil. Mas no Brasil existem muitos morcegos frugívoros, insetívoros ou de outro hábito alimentar, carnívoro, por exemplo, folívoro, psívoro, que come aí ranívoro, enfim, existem vários morcegos com vários hábitos alimentares e qualquer animal infectado pode transmitir a raiva para qualquer indivíduo susceptível. Mas, como nós estamos dando ênfase ao Programa Nacional de Controle e Erradicação, de controle da raiva dos herbívoros, então, no caso da raiva dos herbívoros, o Desmodus rotundus é o morcego hematófago, é o principal transmissor da raiva para esses animais. Para que a gente, então, consiga entender bem como é um Desmodus rotundus, é importante a gente rever as características anatômicas. Como é o Desmodus rotundus? Como que eu vou reconhecer um Desmodus rotundus? Eu reconheço pelo focinho, que lembra um focinho de porco, que tem essa saliência aqui que é chamada de folha nasal, é uma falsa folha nasal. Ele tem incisivos bem desenvolvidos, claro que também tem os caninos, né? Mas ele tem os incisivos bem desenvolvidos, não tem molares, tem o lábio num formato de V. O lábio dele tem esse formato de V, o lábio inferior. A língua tem um formato de canaleta. Essas são características dessa parte de boca, língua, focinho do Desmodus rotundus. Além disso, é um morcego que não tem cauda e tem a membrana interfemoral pouquíssimo desenvolvida, de pouquíssimos milímetros. Tem até autor que costuma dizer que não tem membrana interfemoral. Na verdade, tem uma membrana muito, muito pequenininha. Outra particularidade é a presença de falange na ponta das asas e essas 3 calosidades que ele apresenta. Todas essas características juntas só no Desmodus rotundus, só no morcego hematófago. Veja aqui que dá para ver por essa foto que não tem cauda e aqui as calosidades. E por que é importante que eu saiba, Nayá? Conhecer, que eu saiba identificar um Desmodus rotundus, porque só esse morcego pode ser controlado, só esse morcego pode ser morto. Os outros morcegos todos são morcegos que, pelo IBAMA, são protegidos, então eles não podem ser mortos, é crime ambiental.
para eu matar, eu preciso saber qual é o morcego hematófago. E tem mais, eu, ser humano comum, não posso matar nem o hematófago, eu preciso chamar o Serviço de Defesa Sanitária, eu preciso notificar o Serviço Veterinário Oficial para que ele venha fazer o extermínio desse morcego na propriedade. Mas eu preciso reconhecer para notificar o Serviço Veterinário Oficial que existe morcego nessa propriedade. Aliás, já aconteceu com você? Me conta aqui nos comentários, deixa aí embaixo nos comentários se você já se deparou com desmodos rotundos, se você já viu um desses na sua frente. O que você fez? Você chamou a defesa sanitária, a defesa atendeu o seu pedido? Conta aqui pra gente, vamos ver como que tá a situação aqui do Brasil, vamos trocar experiência. Importante a gente ter essa troca de experiência, né? O Brasil é um país tão grande, então é importante que a gente saiba tudo que esteja acontecendo aí nos lugares que nós não temos acesso, ainda mais nessa época de pandemia que cada um fica trancado aí na sua casa. Bom, como que eu vou saber então se tem morcego na minha propriedade? Uma das maneiras é a visualização de animais mordidos. A saliva do morcego tem uma substância anticoagulante que faz com que o animal permaneça sangrando o tempo todo e o morcego vai voltar no mesmo dia, na mesma vítima todos os dias, todas as noites, na verdade. Então, o morcego hematófago, ele tem um olfato muito bem desenvolvido, ele pode até usar um pouquinho a visão dele para auxiliar na localização da presa, mas pelo olfato ele é capaz de saber onde essa presa está e ele vai fazer tudo que estiver ao alcance dele para ele se alimentar do sangue do mesmo animal todas as noites quando ele sair para se alimentar. Automaticamente, esse morcego, ele volta aqui, o sangue fica, escorrendo, porque na saliva tem uma substância anticoagulante, então ele volta aqui, encosta a língua dele e ele vai deglutindo esse sangue que não se coagulou. Veja aqui na imagem, ó, ele lambendo, e eu já ouvi relatos de pessoas que foram mordidas por morcegos hematófagos, e essas pessoas falam que a mordida é praticamente indolor. Não é possível, quem já foi mordido diz que pela mordida alimentar, tá? Não é a mordida defensiva, mas quem já foi mordido diz que não sente dor. Nayá, qual a diferença de mordida defensiva e mordida alimentar? Quando o morcego ele vai se defender, ele se sente ameaçado, ele vai brigar, ele morde para afugentar aquele inimigo, aquele indivíduo que ele está entendendo que é o inimigo dele, ou ele morde até para matar. Não é o caso da mordida alimentar, que é a mordida que ele faz para conseguir o seu alimento. O morcego desmodos rotundos, ele raspa, ele usa os incisivos que são bem desenvolvidos para raspar o couro do animal, ele faz um corte elíptico pequenininho de 2 milímetros aproximadamente e ali o sangue começa a escorrer, ele vai voltando todos os dias para se alimentar nessa mesma vítima, todas as noites para se alimentar nessa mesma vítima. Então, quando a gente notifica o Serviço Veterinário Oficial que existe morcego hematófago numa propriedade, esse serviço oficial vem até essa propriedade, ele atende o chamado e ele vai fazer um conhecimento da área para verificação dos possíveis locais onde esse morcego possa estar alojado, onde a família, o grupo dele está alojada, porque é preciso fazer o desalojamento, é preciso, na verdade, exterminar essa colônia. Então, o Serviço Veterinário Oficial vem até a propriedade, faz o conhecimento da área para aplicar as medidas necessárias. Entre essas medidas estão capturar esses morcegos, eutanasiar esses morcegos, alguns são encaminhados para diagnóstico de raiva, para saber se a raiva, o vírus rábico está circulando por ali. Então, existe uma lista prevista no regulamento técnico para controle da raiva dos herbívoros e existem equipamentos e materiais que devem ser utilizados pelo Serviço Veterinário Oficial. Tem uma lista aqui de equipamentos, claro que eu não vou ler toda essa lista, mas para quem se interessar é só buscar as informações, existe uma lista padronizada, essa lista é para 2 pessoas. Detalhe, alguns desses materiais são de uso exclusivo do Serviço Veterinário Oficial. Por exemplo, a rede de nylon.
Então, a rede de nylon, ela é de uso exclusivo do Serviço Veterinário Oficial, ela é colocada num local em que provavelmente o morcego passe, ela é colocada de uma maneira frouxa para o morcego bater e ficar preso, tipo a rede da bola do futebol. Então não pode ser uma rede esticada, senão o morcego bate e volta. É importante que ele bata nessa rede e fique emaranhado, fique preso nela. Nessa outra imagem eu consigo visualizar a rede de nylon posicionada de uma maneira que o morcego, ou ao entrar ou ao sair, eu não sei aqui se ele está alojado aqui dentro, ou se ele entra aqui dentro depois que ele se alimentou. Existem abrigos que são considerados abrigos diurnos e existem abrigos que são considerados abrigos noturnos do morcego. Isso para qualquer morcego. O abrigo noturno é aquele abrigo que ele usa para fazer pequenas pausas entre a alimentação. O abrigo diurno é o abrigo onde ele passa a maior parte do dia, né? Onde ele tem a família dele, onde dá cria, enfim, onde ficam os animais doentes. É como se fosse a casa oficial, e o abrigo noturno é como se fosse a casa de campo, é como se fosse a casa de praia. Então, é importante colocar as redes nesses abrigos, na entrada, na saída desses abrigos, para que o morcego, ou ao entrar ou ao sair, fique emaranhado nessa rede e possa ser capturado. Outro produto que é de uso exclusivo do Serviço Veterinário Oficial é a pasta vampiricida, que é uma pasta feita a partir de varfarim sódico, geralmente varfarina 2%, e ele serve para que o morcego morra por hemorragia. É o método de controle mais tradicional de morcegos. Existem várias maneiras de se usar essa pasta, uma delas é passar no morcego capturado, soltar esse morcego para ele voltar para a colônia. E aí, como eles têm hábito de se lamber uns aos outros, a colônia toda é exterminada. Mas também é possível passar ao redor da ferida daquele animal que foi mordido. E quando o morcego voltar para se alimentar do sangue desse animal, ele lambe essa pasta e morre por hemorragia. São dois métodos diferentes para se usar no controle de morcegos. Na verdade, existem outros, mas numa outra oportunidade também nós vamos falar sobre isso. Fechando aqui, a pasta vampiricida é de uso exclusivo do Serviço Veterinário Oficial. Então, veja aqui a captura do morcego, mão sempre calçada com luva, revestimento adequado, roupa adequada, passando a pasta no dorso do morcego. É importante não passar muita pasta, porque se o morcego ficar pesado, ele pode ter dificuldade para voar de volta para o abrigo dele. Aqui, uma gaiola retrátil tipo viveiro de peixe número 2, essa na verdade é de peixe, é mais para mostrar o tipo de gaiolinha. Aqui a gente vê uma imagem com morcegos, então essa gaiola é usada para ficar armazenando, segurar, né, os morcegos, prender os morcegos que são capturados nesse processo de captura. O capacete com luz é outro equipamento importante para quem vai trabalhar, porque o trabalho é feito durante a noite. Não é possível capturar morcegos de dia. Na verdade, possível é mais difícil, né? É possível, se você conhece, se você sabe onde está o abrigo do morcego, mesmo durante o dia você pode ir até esse abrigo para fazer a captura. Mas o mais tradicional é fazer captura durante a noite, principalmente quando se usa as redes de espera, aí o morcego tem que voar e ele vai voar durante a noite. Um puçá também pode ser utilizado, né? Principalmente aí quando esse morcego está em locais de difícil acesso, é mais difícil para colocar a mão, é mais perigoso para colocar a mão, então pode usar o puçá. Luva com raspa de cano longo, isso sempre deve ser utilizado, né, para proteção, lembrando que o morcego pode transmitir raiva para qualquer hospedeiro susceptível, e o ser humano que trabalha ali no controle dos morcegos, ele é um hospedeiro susceptível, ele deve estar vacinado, mas ele é um hospedeiro susceptível, então mão sempre muito bem calçada com luvas. E aqui mostrando uma pessoa, um indivíduo segurando um morcego hematófago, reconhecendo esse morcego hematófago para fazer o procedimento adequado com ele. Bom, nos métodos seletivos, então, o morcego vai ser capturado, a pasta vampiricida vai ser passada no dorso desse morcego, né? Vai ser passado nesse morcego, esse morcego é solto e ele volta para a colônia dele.
Esses métodos seletivos, esse direto principalmente, que é aquele método seletivo em que o morcego é capturado e passa o veneno no dorso dele, é um método considerado extremamente eficiente. Ele extermina a colônia toda, mas ele não é considerado ecologicamente correto justamente pelo fato de exterminar uma colônia toda. Porém, a gente não pode esquecer que à medida que um animal passa a ser mais nocivo do que ter benefícios para o ser humano, aí ele pode ser exterminado, principalmente quando ele traz risco de saúde, né, para a população humana, uma doença como a raiva. Então, o IBAMA autoriza que ele seja exterminado. Então, o método seletivo é um método bastante eficiente para tudo isso. Veja aqui a imagem do pessoal capturando o morcego. Eles não estão com capacete e luz, mas estão carregando uma lanterna. A maior dificuldade é ocupar uma mão com a lanterna. Então, o capacete facilita porque a mão fica livre. Mas aqui na foto, eu não sei se você consegue perceber, é uma rede, né? Então, o morcego está lá emaranhado, eles estão desemaranhando o morcego dessa rede. Lembrando que existem os abrigos que também são artificiais ou que são próximos aos abrigos naturais, então é importante fazer todo esse processo de fiscalização, conhecimento de área para saber exatamente onde os morcegos estão e sair à procura e captura desses morcegos hematófagos. Aqui um poço, provavelmente um poço desativado, um poço que nem está dentro das regras recomendadas para a construção de um poço artesiano, né? Não tem cobertura, não tem tampa, enfim, tem uma série de problemas, mas provavelmente é um poço desativado, deveria no mínimo estar coberto para evitar acidentes, mas está aberto. Então é um abrigo para morcegos. Cavernas são abrigos naturais e nesses locais de abrigos naturais, o IBAMA pode auxiliar no processo de captura dos morcegos. Aqui, mais uma vez, uma caverninha, né, funcionando como um abrigo natural. Lembrando que o IBAMA pode participar do processo aqui de captura de morcegos quando se fala em abrigos naturais. E aí, vamos ver o que o IBAMA fala, então, a respeito de tudo isso. Bom, de acordo com a Instrução Normativa número 141, de 19 de dezembro de 2020, parágrafo 1º, observada a legislação e as demais regulamentações vigentes, são espécies passíveis de controle por órgãos do Governo da Saúde, da Agricultura, Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente, sem a necessidade de autorização por parte do IBAMA. Ou seja, o parágrafo 1º diz que é possível fazer controle de algumas espécies pelo Ministério da Agricultura sem a necessidade de autorização do IBAMA. Quem que tá aqui? Quirópteros, morcegos são quirópteros, né? Então, quirópteros em áreas urbanas e periurbanas e quirópteros hematófagos da espécie Desmodus rotundus em regiões endêmicas para a raiva. Esse endêmico, o correto de usar o termo endêmico é quando a doença é em seres humanos. O ideal seria que aqui estivesse escrito em zoótica, tá certo? Então, em zoótica é quando uma doença acontece em limites esperados, dentro dos números esperados, numa determinada população, numa determinada região, num determinado período de tempo. Então, o ideal seria que estivesse o termo em zoótico aqui, tá certo? Mas, enfim, faz parte desse grupo de animais que podem ter o seu controle pelo Ministério da Agricultura sem autorização do IBAMA, os quirópteros, tanto em áreas urbanas quanto periurbanas, ou seja, nas cidades ou ao redor da cidade, ou nas áreas rurais, em áreas endêmicas, os quirópteros hematófagos da espécie Desmodus rotundus, onde existe a ocorrência, o risco de ocorrência da raiva. Aí o governo vai caracterizar qual é essa área, de acordo com programas, de acordo com planos, enfim. Aí o governo vai determinar qual é essa área que vai ser controlada pelo Ministério da Agricultura. E por fim, é importante que haja o cadastro e o monitoramento dos abrigos dos morcegos hematófagos, sendo que o Serviço Estadual da Defesa Sanitária Animal, ou seja, o Serviço Veterinário do Estado, deve fazer o cadastro e o monitoramento anual, controlado por GPS,
fazendo captura e exame de desmodos rotundos para saber como anda a prevalência da raiva nessa espécie nas mais diferentes regiões do Brasil. E aí, caso seja positivo, caso esses morcegos capturados sejam positivos para a raiva, é importante que o IBAMA, em parceria com o Ministério, venha capturar outros animais dessa mata, outros animais desse ambiente, para saber se está havendo um processo de transmissão da raiva entre as mais diversas espécies daquela região. E aí, você gostou disso tudo? Você sabia dessas informações? Se você não sabia, curte essa página, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para ser notificado sobre os novos vídeos e não esquece de comentar como está a raiva na sua região, principalmente se você for médico veterinário, se você tratar animais, cuidar de animais, se por algum motivo você tem uma profissão que envolve criação de animais. Deixa aqui nos comentários, me conta como está a raiva na sua região e o que você faz caso um morcego apareça aí na sua propriedade. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.